Alô, mais uma gestão simplificada para você. Hoje vamos falar sobre a diferença entre lucro e caixa. É por causa dessa diferença que a sua empresa precisa ir ao banco. Se inevitavelmente sua empresa precisará ir ao banco, vá antes, não vá depois. Por isso terão alguns temas que influenciam muito para que você tenha um caixa positivo, para que você gere caixa. Dois desses temas, planejamento e necessidade de capital de giro, que você também encontrará em nosso canal. Mas vamos às contas. Eu utilizarei números fictícios apenas para que tenhamos uma ideia do que estamos falando. Imagina que a sua empresa tem uma receita líquida. Você está recebendo naquele mês 100. Se o seu custo variável é 70, o seu custo fixo, por exemplo, é 20, o seu lucro operacional é 10. Você pode sentar com o seu contador e essa conta precisa fechar. Existe alguns demonstrativos de finanças, um deles é o demonstrativo de resultado do exercício. Aquele que tem receita bruta, receita líquida, CPV, matéria-prima, uma série de aspectos. Mas em resumo, essa conta precisa fechar com ele. Qual o meu custo variável? Aquele que varia conforme meu volume aumenta de venda ou diminui. E qual o meu custo fixo que tende a ser fixo? Custo variável, por exemplo, matéria-prima. Custo fixo, por exemplo, o seu prolabore ou uma assistente administrativa ou, enfim, aquilo que não vai variar com mais venda ou menos venda. Dessa forma, um lucro operacional de 10. Lá no DRE, a contabilidade vai chamar de lucro contábil um lucro líquido que vem depois disso. O que eu sugiro para você é que você faça a seguinte conta para chegar no caixa. Pegue seu lucro operacional com essa continha simples e coloque aqui do lado. Meu lucro operacional é 10. Pense que você, para chegar no caixa, terá que descontar despesa financeira. Sabe aquele dinheiro que você já tomou e está pagando o juro dele de alguma forma? Vamos supor que seja 2. Aí você precisa descontar também o investimento que você fez na sua empresa. Algum tipo de investimento. Por exemplo, você pode ter investido em um dispositivo, em uma máquina, números fictícios, é um exemplo. Mas numa base 100, aproximada com o que a gente tem visto nas empresas de forma geral. E aí você tem que pagar os impostos, o imposto de renda e a contribuição social. Aqui tem um outro tema que é se você é lucro real, lucro presumido, enfim, tem 3 formas de você se classificar que a gente também no Gestão Simplificada deve deixar para você em breve. Mas supondo que você pagou, no teu caso, 3 de imposto, tem um último aspecto extremamente relevante que é a variação da necessidade de capital de giro. É basicamente a diferença entre o que você tem a receber dos seus clientes com o que você tem em estoque e o que você tem a pagar para os seus fornecedores. Isso não está no seu bolso. O cliente não te pagou. Isso não está no seu bolso, está em peça, está em matéria-prima ou algo assim. Isso sim, está no seu bolso, mas você vai ter que pagar. Então, esses dois somados, menos esse, te dá uma necessidade de capital de giro. O que é a variação da necessidade? Imagina que você tenha uma necessidade aqui de 100, no mês que vem a sua empresa cresce o volume de produção e o volume de venda. Esse 100 vai para 130, por exemplo. Você precisa mais 30 de capital de giro aqui. Em equivalência, apenas como exemplo, supondo que você precisou de mais 5 dinheiros aqui, então, para esse caso. Veja como nossa conta vai fechar, né? Vai fechar negativa, ou seja, esses 10 menos esses valores todos, você verá que nós estamos falando em menos 5. Ou seja, seu fluxo de caixa está negativo em 5. Essa é a grande diferença entre ter lucro e não ter caixa.
Por isso, o cuidado que você precisa ter na hora da gestão. E aí, lembra que eu falei lá no começo de alguns fatores importantes? Citei planejamento e capital de giro. Capital de giro a gente falou um pouco nele aqui, bem pouco, não exploramos com um pouquinho mais de profundidade. Mas é o planejamento, ou seja, enxergar adiante quanto você vai vender nos próximos meses e dessa forma que caixa você vai gerar nos próximos meses. Assim você pode ir ao banco, já que é inevitável, e ter custos melhores, porque a gente precisa tomar emprestado. É inevitável quando o capital de giro nos leva nessa direção. Agora, o dinheiro de banco você toma quando você não precisa. Forte abraço e até a próxima.